história de fantasmas. Eu vi uma sombra que estava passando e me chamou a atenção e eu disse, o que é isso? Eu ampliei a imagem e vi essa entidade, essa energia. Os guardas, quando são mulheres, não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas se mexem, a televisão liga sozinha. Há manifestações diferentes com elas. Qualquer pessoa que chega lá a primeira vez sente essa energia e fica com medo. Hotel Assombrado. Minha história de fantasmas começa em um hotel na cidade do México, onde eu trabalhei durante 6 anos como chefe de segurança. Distrito Federal, México. Eu me lembro que eu fui atrás de uma pessoa que subiu a escada da recepção. Essa pessoa entrou no banheiro e começou a demorar demais. Eu achei muito estranho, era muito cedo, 8 da manhã, 8:30, e eu só fui me dar conta depois de 20 ou 30 minutos que tinha acontecido alguma coisa. Porque esse era o meu dever como chefe de segurança. Mas não havia ninguém no banheiro. Eu abri a porta e não havia absolutamente ninguém. A porta estava fechada, estava completamente fechada e não tinha absolutamente ninguém lá dentro. Continuamos, obviamente, tendo mais evidências. Nós tínhamos uma tarefa de rotina que tínhamos que fazer todo dia, que era revisar as gravações e ver se as pessoas estavam fazendo bem os seus trabalhos, como estavam se saindo. E eu tinha que fazer isso todo dia de manhã. Eu chegava no meu horário, que era às 9 da manhã, eu começava a revisar os pontos onde as pessoas trabalharam durante a noite, nos turnos da noite. E quando eu fui ver a câmera da recepção no circuito interno de TV, porque eu tenho vários ângulos, são 16 câmeras e só um monitor muito pequeno. Então, de repente, eu vi uma sombra passando. E ela me chamou a atenção e eu disse, o que é isso? Então eu ampliei a imagem e vi essa entidade, essa energia que passou na frente da câmera de um lado e parou exatamente em frente às recepcionistas, a 2,5 metros de distância, onde está o balcão e a recepção. Então ela para ali e fica observando. A silhueta que se pode ver ali no vídeo é a silhueta de um homem magro. Era isso que se via mais ou menos num espaço de 2 minutos. E isso me assustou muito, e eu comecei a pensar, o que é isso? Eu não devo estar enxergando bem, mas se vê claramente que vai se movendo, vai caminhando. Então para e fica observando a área dos recepcionistas que estão conversando. Os dois estão parados, estão conversando, então passa um tempo ali, eu não sei, 1 minuto ou 2, e então se retira novamente, volta a sair e desaparece. Simplesmente desaparece. A primeira coisa que eu pensei foi em consultar o engenheiro de sistemas, então eu perguntei se isso pode ser algum defeito da câmera, mas ele disse que não era nenhum defeito da câmera, isso não pode acontecer. Quando chegou o diretor-geral, nós contamos para ele o que aconteceu, que a câmera captou, que havia captado uma sombra. E foi, claro, uma surpresa para todos, porque esse vídeo foi bem examinado e há evidências dessa sombra que está muito nítida naquela área. Perguntamos aos recepcionistas se eles viram alguma coisa, e eles disseram que não perceberam nada. As pessoas sentem a presença dessa energia. Todo mundo que chega lá pela primeira vez sente essa energia e fica com medo. De dia, à noite, a qualquer hora, as pessoas sentem essa energia. Há uma lenda sobre uma pessoa que se chamava Guera. Era uma moça, e existem 2 versões aí. Uma era de uma garota francesa que ia se casar. A primeira história diz que o noivo a deixou, esperando no altar, não quis casar com ela. E enquanto ela esperava, ela ficou bebendo. Então, depois disso, ela se livrou da dama de companhia e se suicidou no quarto. Na segunda, contam que uma moça, na sua noite de núpcias, encontrou o marido com outra mulher no quarto. Então ela sai correndo pelos corredores do 3º andar. Ela tropeça, cai lá de cima e acaba morrendo. Me surpreende muito isso porque houve uma vez, depois de tudo isso que estava acontecendo, uma camareira foi possuída pela tal de Guera. Então tiveram que chamar um sacerdote e algumas outras pessoas. E foi uma vidente, uma menina de 14 anos, amiga de alguém da região, que não tinha nenhum conhecimento disso.
A menina disse que essa moça não se matou, que ela saiu correndo, escorregou, e como não havia corrimão, ela caiu e acabou morrendo. Eu tenho um cunhado que fez a reforma desse prédio. E comentando com ele, eu perguntei se havia um corrimão e ele disse que não sabia nada disso. Com certeza não havia um corrimão ali naquele andar. E essa garota não tinha como saber. Se eu não sabia, então imagina a garota. Então parece que realmente existiam muitas energias ali. Sobre a Guera, o que eu entendo é que ela tem ressentimento, e o que eu imagino, se é como as pessoas comentam, que ela tem ressentimento com as mulheres, porque são elas que mais a veem. Quando elas estão sozinhas nos quartos, são elas que veem as coisas mexendo. Quando os guardas são mulheres, elas não querem ficar sozinhas no hotel. Por quê? Porque as coisas ficam mexendo, a televisão liga sozinha. As manifestações são as mais diversas com elas. Um dia desses, no circuito interno de TV, eu captei uma coisa que eu não tinha conhecimento do que era, depois que eu fiquei sabendo que aquilo eram manifestações. Eu estava revendo as imagens no meu escritório e de repente eu vi uma imagem que parecia de um incêndio, com bolinhas que caíam. E a nossa câmera é uma câmera infravermelha e as bolinhas iam caindo, pareciam bolinhas de neve, caíam muito devagar, mas quando elas chegavam ao chão, começavam a voltar para cima e começavam a quicar. Na hora eu pensei que fosse um curto-circuito no andar de cima. Então peguei meu material de segurança, fomos até o lugar com extintores, abrimos a sala, que é um depósito de toalhas de mesa, e não tinha ninguém lá. Então, a partir daí foi que nós começamos a ver com mais frequência esse tipo de acontecimento. E... bom, então me disseram que era um orbe, só que eu não tinha esse tipo de informação. E eu entendi que são manifestações de algum tipo de energia, que acontecia no quarto de Guera, que é o quarto 315, que agora foi transformado no nosso depósito. À noite, quando eu trabalhava nessa área do hotel, nós víamos a sombra de crianças no lobby, sabe? Como se estivessem brincando, fazendo várias coisas. Apareciam mãozinhas nos vidros, muito pequenas, sabe? Eram muito especiais. À noite, como há menos luz, se vê mais as sombras do que de dia. E de dia se viu uma sombra do tamanho da minha mão, passando por todos os andares. Uma sombra grande, às vezes sombras pequenas que andavam no lobby, desciam as escadas, subiam, andavam brincando por lá e eu não sabia o que era. Até que a garota vidente disse que eram duas crianças. Tudo bem, são duas crianças que estão se manifestando. Só que quando nós vemos o que é uma sombra. A sombra, que é bem mais comum. Nós já tivemos reclamações de clientes e hóspedes que já reclamaram que os quartos estavam ocupados do outro lado, que as pessoas falavam de madrugada. Podem pedir para falar mais baixo, por favor? Eles ficam batendo na porta dos nossos quartos. Bom, nós nos acostumamos com isso. Fomos acostumando pouco a pouco. Aconteceram coisas muito estranhas comigo naquele lugar. E como evidência nós temos a câmera. E essas manifestações, como diz a garota, vão continuar lá, porque é o lugar delas. Somos nós que somos os intrusos. E elas nunca vão sair de lá. Vão ficar lá para sempre. Minha história.